eu vou fazer fala sobre o texto de Silvio Ribeiro da Silva, da abordagem estrutural e o gerativismo chomskiano, que conta a história do estruturalismo desde o início da década de 20 até os dias atuais. Segundo Silvio da Silva, a linguagem ela está presente em tudo aquilo que nós fazemos. Então, a linguagem está intimamente ligada à condição humana e sem a linguagem seria impossível a convivência humana e a formulação de pensamentos e as relações sociais e tudo que diz respeito às emoções, aos esforços, às vontades e às realizações das pessoas. No início do século XX, Ferdinand Saussure, com o seu curso de linguagem geral, que foi publicado em 1916, definiu o estruturalismo. Esse estruturalismo de Saussure é uma corrente linguística moderna que ela se divide entre a corrente europeia, que é a Escola de Genebra, que é baseada nas próprias ideias de Saussure, e a escola mecanicista, que é a corrente americana, baseada nas ideias de Bloomfield. Essas duas correntes levam em consideração que as línguas naturais elas devem ser tratadas como entidades autônomas e essas correntes elas contemplam somente a noção de estrutura da linguagem. Mais tarde nós vamos ver que existem alguns linguistas que, além de considerar a estrutura, consideram outros aspectos. Bem, o estruturalismo é uma filosofia, uma escola que diz que cada língua tem a sua estrutura. Dentro dessa estrutura, as unidades de relações são o aspecto que mais importa, além de o opositivismo, que também está ligado nessas unidades de relação, porque ele traz a ideia de oposição. Então, tudo que uma palavra ela pode ser tudo aquilo que ela não é. Na verdade, a palavra é diferente de tudo aquilo que ela não é. Então, essa é a ideia de oposição. Dentro do estruturalismo, aconteceram dois eventos muito importantes para afirmar e reafirmar a doutrina, que foi o Congresso de Haia, em 1928, e o Círculo Linguístico de Praga, em 1929. Esses dois eventos buscaram estudar os sistemas de fonemas dentro da questão do estruturalismo da língua, da estrutura da linguagem, e mostrar que não se pode dissociar a língua em elementos isolados. São as duas ideias principais do estruturalismo. Bem, segundo Ferdinand Saussure, que foi a inspiração para a maioria dos pensadores que vieram em seguida, depois dele, e Chomsky, que a gente vai ver, e nos dias atuais, os estudiosos da estrutura da linguagem, Saussure dizia que regras e convenções são as características que permitem a língua operar-se. A linguagem só pode acontecer baseada em regras e convenções. Dentro dessas convenções, a dimensão social e o funcionamento da língua Saussure fundamentava não como uma estrutura, ele entendia que a linguagem era um sistema. Então, a língua era um sistema de relações cujos elementos deveriam ser estudados em sincronia, ou seja, o que estava sendo usado agora, existindo agora. Então, o sistema de Saussure é baseado na sincronicidade, diferentemente de outros estudos anteriores que separavam a sincronicidade, o uso do agora com a história, né, me falta o termo agora, mas com a parte histórica da linguagem, além da parte que está acontecendo agora. Bom, a estrutura linguística pensada por Saussure diz que
A língua é um conjunto de partes relacionadas entre si, que a definição é uma estrutura arbitrária ou arbitrada e que é pura convenção. Ela não é produto de uma capacidade inata do ser humano para a linguagem, mas ela é convencionada. Então, dentro dessas partes, as unidades são constituídas de aspectos que dizem respeito à distribuição e também aspectos que dizem respeito à função, que não existem por si só esses aspectos, mas eles existem somente na relação entre eles. E cita um exemplo, o Silvio Silva cita um exemplo no texto, que diz, por exemplo, que em português a posição de um artigo pode, a posição de uma palavra na frase pode definir se ela é um artigo, se ela tem função de substantivo, ou se ela tem a função de um pronome, né, pronome oblíquo. Então, essa estrutura linguística de Saussure, ela é baseada na solidariedade entre as partes que formam o todo e também na dependência de um elemento em relação ao outro dentro do sistema. Diferente do conceito de gramática, que diz que ensina a estrutura da frase com o conceito de noção, o estruturalismo ele passa o conceito de função e posição, que é o que eu acabei de falar. Então, resumindo, uma palavra pode ser classificada de maneira diferente dependendo da relação que ela tem com as outras e do local onde ela aparece na frase. Uma palavra é aquilo que as outras palavras do sistema não são. Então, uma palavra não tem existência por si só, mas sim nas relações e nas oposições. E a oposição diz respeito àquilo que ela não é e àquilo que ela é. Bom, em contrapartida das ideias de Saussure, existem as ideias de um estruturalismo diferente da escola europeia, que é o estruturalismo de Leonard Bloomfield, que é da escola americana. E, segundo Bloomfield, as regras de estruturas sintagmáticas, elas têm relação com a noção de constituinte imediato. Então, segundo Bloomfield, as línguas elas são estruturadas através de segmentos denominados constituintes. Esses segmentos podem ser dissociados numa análise de uma frase e separados em sintagmas, que é o que ele chama de formação da frase em sintagma nominal e sintagma verbal. Ele separa uma palavra, o sujeito como nominal e o predicado como sintagma verbal. E esse predicado pode ser ainda separado em verbo e nome, que seria o complemento do sintagma verbal. E os sintagmas, por sua vez, podem ser divididos em morfemas, e esses morfemas em fonemas. Então, é uma segmentação proposta por Bloomfield dentro do estruturalismo, que vai do todo da frase, da oração, até o fonema, o som das letras. Resumindo a tendência estruturalista e fazendo um paralelo entre a escola da Europa e a escola da América, a gente tem que a escola da América, a escola da Europa, ela é baseada no curso de Linguística Geral de Saussure, que foi um livro póstumo publicado por seus alunos, por seus discípulos, e que fala sobre a combinação entre partes. O estruturalismo é uma combinação entre partes. Também existe a relação de oposição, que é imprescindível para o entendimento e a compreensão do que aquela linguagem quer dizer, do que aquela palavra a função que aquela palavra tem na frase. A palavra é uma porque não é outra, diz respeito à questão de oposição e de sentido. O estruturalismo europeu também mostrou que existe a linguística descritiva e a linguística histórica.
o Ferdinand de Saussure não ignora que existe a linguística histórica, porém ele trabalha exclusivamente dentro da linguística descritiva. As formas de uma palavra na linguística descritiva de Saussure têm imagem, acústica e conceito. E além disso, as heranças de Saussure também consideram muito fortemente as dicotomias que ele apresenta durante o desenvolvimento da sua teoria. E a tendência estruturalista americana tem como base a publicação do livro Language, de Bloomfield, que é um manual de linguística. Nesse manual, nessa tendência estruturalista de Bloomfield, considera-se a distribuição e as possibilidades de associação, as possibilidades de substituição, a posição que é ocupada dentro da frase uma palavra, ou dentro de um discurso uma frase, a possibilidade de uma investigação linguística para todas as línguas. É uma herança muito importante da obra de Bloomfield, porque diferencia uma língua da outra e permite que essa teoria seja usada em todas as línguas. Também Bloomfield traz a ideia de técnicas para análise de linguística, de técnicas descritivas, e a utilidade da teoria dele no ensino da língua estrangeira. Bem, o estruturalismo também traz duas importantes contribuições para o estudo da linguística, que são o distribucionismo e o funcionalismo. O funcionalismo diz que, como cartas de um baralho, as palavras também têm a sua função específica dentro de um jogo ou dentro de um discurso. E essas relações das palavras, elas estão ligadas à competência linguística do falante. E o distribucionismo diz que a posição que a palavra ocupa é o que vai dar o status a ela. Então, como no jogo de xadrez, o lugar onde a peça está vai definir o seu status e a sua importância. No início da década de 50, Noam Chomsky estudou as ideias do estruturalismo das duas correntes, da europeia e da americana, e critica essas ideias com a publicação dos seus conceitos e defendendo as ideias que a linguagem tem uma estrutura de superfície e uma estrutura profunda. A estrutura de superfície está presente na frase, está na apresentação da frase. E a estrutura profunda é a informação que o falante ou que o ouvinte tem elencada para a interpretação daquilo que está sendo falado. Para Chomsky, tão importante quanto estudar a língua é estudar o seu produtor, o que é necessário para que o falante produza a frase. Chomsky trabalha com a ideia de Saussure de eixo paradigmático. O eixo paradigmático é como se fosse uma reserva de palavras, um repertório que a pessoa tem na consciência humana, quando a gente usa e aplica as palavras, as palavras podem se modificar conforme o uso naquela frase. Então, estão ligadas a regras de concordância e também de transformação. As ideias de Chomsky privilegiam o falante. Chomsky considera muito a psicologia e a matemática. Então, segundo Chomsky, todos os falantes têm capacidade para gerar frases inéditas em número infinito, mesmo que não conheça aquelas frases, ele origina as frases. Então, o significado é ilimitado, porém o conjunto da estrutura é limitado.
poder-se-ia formar uma lista de estruturas, obviamente longa, mas não infinita. Então, Chomsky diz que a competência linguística é uma capacidade inata do homem, e utilizando-se dessa competência é que obtemos desempenho na linguagem. Chomsky se utiliza de conceitos da psicologia e da matemática, como eu falei, como primeira experiência interdisciplinar em relação à língua. Da psicologia, Chomsky resgata o conceito de cognição e desenvolvimento biológico de Piaget e de desenvolvimento e apropriação. E de Vygotsky, ele resgata o conceito de interação para desenvolver a linguagem. Vygotsky falava que a socialização era o que era mais importante para se desenvolver a linguagem. E da matemática, Chomsky resgata os conceitos de substituição, adição, quando se flexiona a palavra, quando ele fala sobre transformação, onde o resultado final é a frase. Todo falante verifica, ele é ao mesmo tempo falante e ouvinte. Sabemos quando uma estrutura está correta e também quando ela não tem sentido, porque para nosso ouvido ou para a nossa fala é possível perceber quando uma frase está sem sentido, mesmo que a estrutura esteja correta, ou vice-versa, quando uma estrutura está incorreta, mas que é possível perceber o significado dela, como palavras erradas e etc. Os conceitos de Chomsky constituem um legado muito importante para o estudo da linguagem hoje, para o estudo da linguagem desde a década de 50 até os dias de hoje. São respeitados os conceitos. E a linguagem, Chomsky reforça a ideia de que a linguagem é o local onde os indivíduos se representam. Portanto, não basta estudá-la como um código ou como um sistema abstrato. É preciso entender que ela é um instrumento de interação. Então, a questão da psicologia, a questão da matemática, a questão do ouvinte e do falante é muito importante no estudo do estruturalismo. Essa é a referência do texto. E muito obrigada a todos. E estou disponível para perguntas.